E eu queria ouvir um pouquinho do senhor com relação a algumas questões que nós estamos tendo aqui no município, a começar a respeito da questão dos professores, né? Eita! Eita, a gente precisa, porque a gente convidou alguns professores para poder estar ouvindo tudo, né? E a gente sabe que o senhor foi uma voz aí na Câmara dos Vereadores com relação à pauta dos professores, né? E eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre que assunto foi esse, né? Que ponto foi esse que os professores solicitaram. E agora a gente teve o retorno às aulas, né? Essa semana. Se alguma coisa foi resolvida, o que aconteceu com relação a esse assunto. Olha, o projeto de lei, quando chegou ali na Câmara dos Vereadores, para falar justamente sobre o aumento dos professores. Eu fiz até uma indicação, um requerimento pedindo o aumento. Tudo começa lá atrás, quando o presidente da República deu aquele aumento de 33, se não me engano, 0,25% de aumento, para que os municípios acompanhassem. Aqui em Eunápolis, a gente teve um aumento de salário no ano passado, que ficou 2% abaixo. Tem um piso nacional, que é o mínimo que um professor pode ganhar, e tem esse piso foi reajustado para mais 33%, chegando a R$ 3.846 mais ou menos, aproximadamente. Não estou falando o valor exato, mas acho que é isso mesmo, R$ 3.845. Então, o que acontece? O piso de Eunápolis estava defasado já 2% abaixo do piso, que era o antigo. Com esse reajuste de 33%, ele teria que aumentar pelo menos 35% para conseguir equiparar, chegar ao nível, né? Então, teve toda a proposta vinda do Executivo para a gente, para que nós votássemos o projeto de lei, dando o aumento de salário para os professores. E quando a gente foi entrar em contato com a categoria, o processo ainda estava em negociação. Isso que foi que gerou uma polêmica tremenda com os professores. Começa a gerar o estupim da coisa, né? Então você tem uma reunião marcada para a semana seguinte, uma terça-feira, para negociar a base de preços, essas coisas. E na quinta-feira o projeto de lei pedindo uma votação de urgência para que ele fosse votado já tudo no mesmo dia, discutido, votado e aprovado tudo no mesmo dia, numa quinta-feira. E na terça-feira os professores ainda iriam negociar com o executivo os valores. Só que a lei, ela de certa forma, ela veio como que na calada para surpreender eles, e quando chegasse lá não tinha mais o que negociar, não tinha mais o que fazer. Então, esse projeto chegou no final de março e se arrastou aí todo o mês de abril, ficou mais de um mês na casa, toda a discussão, e não chegou a um acordo. Para mim, o que me colocou contra essa situação? Primeiro que é uma lei nacional de que o professor não possa ganhar menos. O mínimo que ele pode ganhar é R$ 3.845. É o mínimo de um professor. Então, se é o mínimo, ninguém pode ganhar menos que isso. E se tiver professor na cidade ganhando menos que isso, está descumprindo uma lei nacional. O próprio TCM recomendou, não é uma lei, deu uma recomendação de que fosse contemplado pelo menos o mínimo. As outras categorias não recebessem o mesmo reajuste, mas que pelo menos o mínimo alguém tinha que ganhar. E ainda que as outras não tivessem o mesmo reajuste, mas que contanto que recebessem pelo menos esse mínimo. E a gente esteve até negociando, conversando eu ouvi pessoas do executivo, foi lá alguém ligado à contabilidade e tal, e disse assim, qual a contraproposta? Não tem. É 14 pontos, alguma coisa que a gente vai dar e acabou, não tem negociação. E quando você está falando de política, você tem que ter negociação. Não existe política sem diálogo. Não existe, não é uma coisa de mão única. Se não, entendeu? Você diz assim, Renato, bota esse microfone pra cá, não pode ficar no meio. Não tem, é do jeito que eu tô falando e acabou. Então isso não é política. Você precisa sentar com as pessoas, ouvir as pessoas e tentar chegar a um meio termo. Por exemplo, quando eu trabalhei na empreiteira, a serviço da empresa aqui na cidade, da Veracel, eu trabalho numa empreiteira, nós fomos negociar com a Veracel
o salário da empreiteira. Como a gente iria aumentar o salário. Quanto é que seria a margem de salário? Um salário mais 20%. Nós pedimos 30% na época, um salário mais 30%. A Veracel disse, não, representantes da empresa disse, não, a gente só pode pagar um salário mais 5%. Aí não, aí não tem, a gente está pedindo 30%, você está oferecendo 5%. Então aí gerava discussão. Sim. Parava um dia, encerrava a reunião sem conseguir conversar, no outro dia voltava o diálogo de novo, aí a empresa dizia, vamos pagar um salário mais 6, entendeu? Aí um salário mais, não, a gente baixa para 25, mas aumenta aí um pouquinho, melhora aí. Então assim, vamos melhorar o café da manhã, a gente não melhora o salário tanto, mas melhora o café da manhã, a gente inclui mais alimentos na sexta. Então assim, havia negociação para que chegasse um meio termo. E eu não vi por parte do executivo essa negociação. Esse meio termo, deu para entender? Sim. Um exemplo, você fazer uma contraproposta. Você dizer assim, eu vou pagar 14%, mas 14% é pouco. Tava ali, o máximo era até 33, né? O máximo é 33. O executivo diz que não tem condição de pagar os 33. Não tem condição, já estudou o impacto e vai ter problema na lei. E aí o executivo apresenta a justificativa. Mas assim, eu perguntei ao negociador, ao rapaz, né, não o negociador, mas perguntei ao rapaz da contabilidade que estava lá na Câmara dando as informações para a gente. Eu disse, mas vamos assim colocar um meio termo. Vocês dão 14 hoje, daqui a 4 meses aumenta para 17, para 20, entendeu? Vai ir mais 4 meses, aumenta de novo, para ir aos poucos, vai dando... fôlego, né? Um fôlego ao próprio executivo, vai chegando no final do mês, vai tendo ideia da receita, final do ano. Não, é só isso aí, acabou. A gente só tem ordem de sair e acabou, não tem meio termo. Então, assim, de certa forma, eu acho que faltou esse diálogo de propor um reajuste paulatinamente, entendeu? Que fosse aos poucos, porque outras cidades fizeram assim, outros lugares fizeram assim, outros lugares conseguiam contemplar. Eu sei que a folha de pagamento de Eunápolis é uma realidade diferente de outro município, mas vários municípios conseguiram fazer isso. Você tem 70 professores, você tem os professores do seletivo, e muitos outros professores, e depende desse piso para começar a ganhar. E o piso, e o pior de tudo é que ela tentou passar uma imagem para a sociedade que estava pagando o piso. E não é verdade, entendeu? Você tem ideia, a folha de Eunápolis vai aumentar para 120 milhões. Está saindo de 90 milhões, o que arrecadou no ano passado, ano 2021, e provavelmente, vai dizer que é fake news, quem estiver assistindo aí a live vai dizer que é fake news. Provavelmente, olha o que eu estou colocando, vai fechar em 120 milhões a arrecadação do município para esse ano 2022. Então está um aumento de 30 milhões de reais. E aí você vê a educação gastar dinheiro de forma também... 400, 500 mil reais com propaganda. Que divulgação, propaganda é essa, entendeu? Que propaganda é 400 mil reais. Quase 400 e pouco. Tem frações aqui, mas aí quando você fala, não fala exato, eles falam que é fake news, né? Então, uns 400 e tantos mil reais só com propaganda na educação. Então, assim, vende o quê? Que marketing maluco é esse? O município gasta quase 4 milhões, né, com propaganda no ano, né, com publicidade. Então é muito dinheiro. Aí você tem, por exemplo, na própria pasta da educação, o município gastou 7 milhões de reais, 7 milhões e 87 mil reais com plataformas digitais, tipo soft, programas e coisas mais, livros que ninguém nunca acessou. Eu pergunto aos professores, quem já acessou a plataforma digital? Nunca acessou, nunca viu esse livro. E uma única pessoa que eu consegui encontrar disse que teve contato a um link e todos os livros que estão na plataforma que foi alugada está disponível no Google. Você entra no Google e acessa os PDFs gratuitos, vários sites disponibilizam hoje livros gratuitos para você entrar e acessar grátis, sem precisar pagar nada, entendeu? E a prefeitura gastar 7 milhões de reais com contratos onde se pagou esses valores e não usufruiu disso. Ainda até então não tem provas de que se usufruiu isso. Então você vê
que existe recurso, mas o recurso não está chegando na mão da população, na mão do aluno. Enquanto isso, nós estamos aí com 6 meses, uma greve, e eu me coloco no lugar de cada pai aqui, porque eu tenho filhos também que estudam na escola pública. Somente a minha filhinha que começou a estudar na pandemia, na época da pandemia, numa escola particular, e eu estou mantendo ela estudando numa escola particular. Mas os outros filhos, todos passaram pela escola pública, o Felipe ainda está na escola pública ainda, que é os 16 anos. E eu sei da dificuldade que cada pai está enfrentando. Você mandar seu filho para a escola, 9 horas da manhã ele está de volta. Isso é muito chato. Mas aí a culpa é de quem? É dos professores. O executivo tenta colar essa... Não, os professores que é o culpado. É a PLB que é culpada, é a presidente do sindicato que é culpada. Então tenta colocar a culpa nos professores, mas não há por parte do executivo uma tentativa de solucionar esse problema. Entendeu? De conversar, de propor um meio termo. De dizer, a gente não tem condição de dar o que vocês estão pedindo, mas a gente vamos propor um valor menor aqui, um reajuste gradativo. Daqui 2 meses a gente consegue contemplar 2% a mais 2, mais 2, e vai levando, vai aumentando, não há, o que propôs no início o primeiro projeto foi 14 e não tem reajuste mais para nada. Não cede um centavo a mais e 1 centavo a menos. Então, você vê a população sofrer e fica todo mundo querendo um culpado. Os vereadores, o prefeito, os professores. E quem é que está pagando a conta? Os nossos filhos que estão fora da escola. Exatamente. As nossas crianças que estão 2 anos de pandemia sem estudar. Interessante que acontece isso logo após, né? Logo após terminar a pandemia, que ainda não terminou, né? Logo pós-pandemia, você ainda está enfrentando os efeitos da pandemia e a gente ainda está vivendo esse caos que está vivendo aí. Entendeu? Muito bem.